Olá, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias. Eu sou a Domenica Mendes e neste episódio eu não tô presente para falar da segunda temporada de Percy Jackson, que eu sei que é uma série cheia de fãs, muita gente gosta da série, muita gente gosta do livro também, e não só do livro, gosta da série toda, da saga Percy Jackson, escrita pelo Riordan. Eu convidei alguns amigos que amam Percy Jackson. Então, o episódio que você vai ouvir agora é apresentado pelo... eu vou deixar de surpresa para vocês. Espero que vocês gostem desse episódio, porque ele tá espetacular. E eu aproveito aqui para agradecer aos meus queridos amigos por terem aceitado o meu convite de apresentar esse episódio de podcast, de fã para fã. Fiquem agora então com o nosso episódio aqui do Perdidos na Estante sobre a segunda temporada de Percy Jackson, disponível na Disney Plus, e também sobre o livro O Mar de Monstros, no qual essa temporada é baseada. Um beijo e até o próximo episódio. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, o podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou o Thiago Augusto e fui incumbido pela diretora deste acampamento, nossa querida Domenica Mendes, a conduzir você, ouvinte, numa missão. Mas, como eu não sou bobo, eu não vou fazer isso sozinho. Por isso, eu convoquei 2 semideuses para me ajudar nessa empreitada. Ela, que é a host do podcast referência em TDAH em todo o Brasil, Tatá Finuto. Oi, Tatá! Olá, obrigada por me convidar. Eu tô tão feliz. A gente também tá feliz de ter você aqui, principalmente para falar sobre esse tema que a gente gosta muito. E não vamos falar sozinhos, porque eu convoquei o outro semideus que tá aqui com a gente, que é o Edu, que já participou algumas vezes aqui com a gente, que é super fã de Wicked também. E aí, Edu, tudo bem? E aí, Thiago, e aí, pessoal, tudo bem? Bom tá aqui, falar de Percy Jackson um pouco. Lá no Covil de Livros, quando a gente gravou sobre Percy Jackson, o Basso não tinha lido, então eu tive que gravar sozinho. A gente fez sobre a série, não é a mesma coisa. É muito melhor poder falar aqui do livro e da série tudo de uma vez, assim, é bem mais legal. Com certeza. E é como o Edu falou, pessoal, hoje a gente vai aqui destrinchar a segunda temporada de Percy Jackson e os Olimpianos, que tá disponível pra você aí no Disney Plus. Vale lembrar pra você que ainda não sabe, a gente tem já um episódio sobre a primeira temporada, é o Perdidos na Estante número 290, é só você caçar aqui no feed, onde você estiver ouvindo esse episódio, e aí você vai ouvir o bate-papo da Amandinha com o nosso amigo Ace Barros e também com a Ludmilla, analisando tudo sobre a primeira temporada. O nosso foco aqui hoje é falar sobre a segunda. A gente vai falar sobre essa proposta, né, de revisitar aí os episódios, comentar um pouquinho sobre o livro, pensar nos pontos altos e baixos dessa temporada. Mas a gente também vai fazer as nossas apostas, porque a Disney Plus já anunciou que vem outra temporada por aí. Eu tô bastante ansioso. Mas, antes de mais nada, o nosso momento do beijo. E eu vou começar com ela, que com certeza é uma grande beijoqueira, pelo que eu ouvi falar. Muito. Tatá, pra quem é o seu beijo de hoje? Eu quero mandar um beijo pra Dô, porque é a primeira vez que eu participo do Perdido na Estante sem ela. E um beijo pro meu marido, que foi o Andrei, que é um editor também. E foi ele que me apresentou Percy Jackson. E toda a saga, é a saga dele. É a saga da vida dele, assim. E foi ele que me introduziu todos os livros. Então,
É isso. Beijo pro Andrei também, beijo pra Dor, né, que confiou a gente essa missão. E você, Edu, pra quem é o seu beijo de hoje? Meu beijo de hoje, ele vai pro tio Rick, que tá aqui, ó, pra provar que um autor de série infanto-juvenil famosíssima, com 3 protagonistas e muitas coisas, não precisa ser um babaca escroto, transfóbico, como outras autoras aí, ó. Exato. Olha que bom. Queria um beijão pro tio Rick, pra mostrar pra gente que um homem hétero, cis, branco, pode ser um cara legal. E quando ele errou em algumas coisas, ele ainda voltou e falou, olha, agora eu posso fazer uma série pra corrigir algumas coisas. É incrível, o cara merece muito beijo. A pergunta que não quer calar, né? Tio Rick, você passa frio? Porque você tá sempre coberto de razão, né? E o meu beijo nesse episódio vai pra uma amiga muito querida, que é a Amandinha, né? Que fez aí, aceitou a empreitada de apresentar a primeira temporada e agora passando o bastão, a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda. Também vou mandar um beijo pra você. É você mesmo que tá ouvindo a gente aí nos seus fones de ouvido, na sua caixinha de som, na sua Alexa. Eu quero agradecer a você por todo o carinho, todos os comentários que vocês deixam pra gente lá no Instagram, @perdidosnaestantepod, e continuem ligadinhos porque vai vir muita coisa legal por aí esse ano. Antes da gente analisar a temporada em si, vale a pena você, ouvinte, saber que a segunda temporada de Percy Jackson é baseada no livro O Mar de Monstros, que foi publicado aqui no Brasil por volta de 2006, 2007, não é isso, pessoal? Ou eu tô enganado? Essa série do Percy Jackson já ganhou uma reedição, né, pela editora Intrínseca, que é a casa oficial do Percy Jackson aqui no Brasil, e ela ganhou novas capas, que são muito bonitas, assim, eu já gostava bastante das capas antigas, mas essas novas capas estão bem legais. A tradução é do Ricardo Gouveia. E assim, eu já queria começar com os 2 pés na porta, porque esse é um livro que foi lançado há 20 anos atrás. E a gente, né, que essa geração millennial, leu ou teve contato com Percy Jackson relativamente novos, assim, né? Eu tinha, 20 anos. E eu queria saber já como é que foi pra vocês, assim, se vocês acham que essa leitura ainda funciona, ou se a série precisou consertar, adaptar algumas coisas pra conversar com a linguagem dos Inios. Vou falar pela minha experiência. Cara, eu encontrei esse livro eu tava fazendo história aqui em São Carlos, mas minha família toda era de Santa Rita. Eu tava num fim de semana voltando pra Santa Rita, por algum motivo de ônibus. Tinha uma livraria, estou fazendo aspas, porque era uma livraria meio banca, meio loja de coisas na rodoviária. Eu entrei lá e eu vi o livro 1 e o 2 do lado e só vi assim, pô, capinha maneira, mitologia grega. Ah, legal. E aí eu comecei a ler, eu comecei a ver que nossa, é embasado, parece realmente os mitos que eu lia, porque eu gosto de mitologia, e segui. E beleza, passou. Fui conhecer pessoas mais novas do que eu, que também amam, os Illions amam Percy Jackson do mesmo jeito quase que pra gente Millennium foi Harry Potter na época, saca? Dadas as proporções, até por ter vindo depois e tudo mais, é um amor que quando eu comecei a gostar e pesquisar e entrar no fandom, eu fui vendo e realmente funciona. Eu reli o livro no começo do ano aí, eu achei bem legal ainda. De todos dessa primeira saga de Percy Jackson, é o mais fraquinho, na minha opinião. Eu acho que a minha experiência é um pouco diferente, porque eu já, como eu falei na introdução, eu já conheci Percy Jackson adulta. Eu tava vendo a data da primeira temporada da série, ela é de dezembro de 2023. E foi quando eu li os livros. Foi agora, assim, 2023, eu li pra assistir a série. Eu tenho uma história meio curiosa com o Percy Jackson. Como eu falei, é a série que o meu marido ama muito, mas eu nunca cheguei a ler. Eu tinha... Meu primeiro contato com o Percy Jackson foi naqueles filmes que... Bom, enfim, as pessoas meio que esquecem que eles existem por motivos meio óbvios. Eu fui ler, depois que eu descobri, que eu comecei a olhar o site do Rick Riordan, e eu descobri que, canonicamente, Percy Jackson é
uma série TDAH. Todos os personagens têm TDAH canonicamente. E o Rick Riordan fez os livros por causa do filho dele, que tinha sido diagnosticado com TDAH e dislexia, para mostrar pro filho dele que ele podia ser quem ele quisesse na vida, e isso não ia atrapalhá-lo, não ia ser uma coisa que ele ia virar tipo um clichê, porque existe muito o clichê no transtorno TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E eu comecei a ler por causa da série, por causa disso, porque eu acho que representatividade é extremamente importante. Então, eu já tinha os meus 40 quando eu fui ler o livro, e eu acho que ele ainda funciona muito bem. E lendo com essa perspectiva, eu vi como a escrita do Rick Riordan é inclusiva, porque ele faz capítulos e parágrafos pensados para pessoas que têm um span de atenção muito curto. Eu sei que muita gente tem muita dificuldade de ler, muita dificuldade de pegar um livro e não conseguir terminar um capítulo, ou ficar várias vezes no mesmo parágrafo, porque a gente se perde. Então, eu percebi que a escrita dele funciona muito pra isso, tem sempre alguma coisa acontecendo, ela não é um livro que ele começa a ser monótono, não tem nem muitas descrições, ele tem descrição, mas não é aquela coisa do tipo, sei lá, José de Alencar, que ele fica um capítulo inteiro descrevendo a poeira na parede da sala, e assim, com todo o mérito para esse tipo de literatura, mas ela não necessariamente funciona com todo mundo. Quando eu li, eu achei isso muito curioso, muito interessante, e eu acho que todos os livros funcionam muito por causa disso, e para mim funcionou ainda mais por causa da representatividade de todos os personagens. Cara, eu concordo super com vocês, principalmente com essa última parte que a Tata comentou sobre os livros, porque eu acho que como ele faz pensando no filho dele, né, o Rick, ele consegue criar uma história que ela é envolvente, ela é dinâmica, ele não subestima o leitor dele, sabe? Quando ele brinca com essa coisa da mitologia, seja ela a grega, a romana, a egípcia, ele acaba fazendo com que você tenha vontade de conhecer mais, que você pesquise, sabe? Que você vá lendo, descobrindo mais sobre o real mito, né? Dos monstros, dos heróis, e como que ele vai ressignificando isso dentro da história, né? Adaptando isso para o século XXI, para o contexto dos Estados Unidos. Então, isso tudo faz com que o livro seja bastante dinâmico e gostoso de você acompanhar. Ele tem um ritmo bastante acelerado. O que acabou sendo um pouquinho diferente da primeira temporada, que recebeu uma crítica bastante pesada nesse sentido, né, de que a série tinha muitos diálogos e pouca ação. Mas eu queria saber se, pegando o embalo da segunda temporada, vocês sentiram que essa característica evoluiu, se a temporada conversa bem com esse ritmo dos livros, se ela é tão instigante, se ela passeia por essas temáticas, inclusive a temática do TDAH, se ela é revisitada aqui na segunda temporada. O que a gente tem de positivo em relação à primeira? Eu acho que na primeira temporada eles deixaram isso claro, e na segunda temporada eles praticamente esqueceram o assunto. Eu senti isso também. É porque eles mostraram, mas o Rick Riordan faz isso nos livros, mas ele começa a parar de falar disso a partir do terceiro ou quarto livro, pra não ficar repetitivo. No segundo, ele ainda menciona algumas vezes, até pra deixar claro pra quem tá pegando o universo e tudo. E uma coisa que eu acho muito interessante é que no começo de cada livro, o Percy Jackson, ele recapitula tudo que aconteceu no livro anterior, por causa da memória de quem tem TDAH. Não é uma memória boa, e isso é uma coisa que eu acho muito legal. Na série, obviamente, tem aquele recap de toda a série de na temporada anterior isso é desnecessário. Mas a parte do TDAH essa temporada não foi nem mencionado, nem do TDAH, nem da dislexia. Na primeira temporada, a representatividade foi perfeita. Nessa temporada, tem os traços, estão sempre lá, impulsividade, de fazer ações sem pensar, de se levar pelo sentimento, a parte da desregulação emocional, às vezes ter, tipo, muita raiva, explodir de raiva e no segundo seguinte você esquecer, ou, sei lá, ficar muito triste em um momento e de repente você tá de boa de novo. Tem várias coisas que às vezes aconteceram, assim, às vezes tomar uma decisão muito impulsiva que vai ser uma
decisão bem ruim e não pensar muito nas consequências dela. Esses traços tem, mas na primeira temporada eles falaram muito disso e até mostraram a dislexia, que eu achei o recurso na primeira temporada era muito legal, como eles mostravam o recurso da dislexia, porque eles colocavam em letras gregas e embaralhavam os textos. Essa parte visual, realmente, eles poderiam ter colocado, né, principalmente da dislexia, não tem muito como errar. O do TDAH, uma coisa que eu lembro que no livro ele fazia pra ficar menos repetitivo, menos não sei o quê. Eventualmente, em algum momento de combate, ele soltava, não, e meus reflexos por causa do TDAH e da hiperatividade, blá, 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 blá. Ele dá uma resumida nisso que no livro é mais fácil de fazer. Na série, a gente tem que pôr no... o Percy tá lutando melhor, ele deve estar mais TDAH. É porque essa característica ela é muito legal, porque ele entende que no mundo real, né, nas escolas em que ele estudou, isso é um transtorno, ou melhor dizendo, é uma limitação. Mas no acampamento meio-sangue, no mundo dos semideuses, é o grande superpoder dele, sabe? É o reflexo de batalha, é o cérebro adaptado para o grego antigo, que ele consegue não só compreender, mas também se comunicar até fluentemente, né? E isso tudo prepara ele para ser um semideus, para se defender dos monstros, para ter esses reflexos de batalha mais aguçados e tudo mais, que era uma coisa que eles realmente poderiam ter recalibrado aqui. O Mar de Monstros, ele é um livro que fica muito assim no limiar, sabe? Ele ainda tem um papel um pouco introdutório, porque ele ainda mostra algumas coisas que a gente não conhece sobre esse universo, mas ao mesmo tempo ele também tem que fazer a trama caminhar. É muito difícil você manter o equilíbrio entre essas duas coisas. E aí é onde eu acho que a temporada pode ter tido alguns tropeços. Só comentar uma coisa que você falou. Você falou o negócio de limitação. Tem uma coisa que eu acho muito bonito, que a ONU fala, na verdade a OMS, a Organização Mundial de Saúde, sobre transtornos, neurodivergências, que no caso o TDAH é uma neurodivergência que muitos países consideram deficiência, assim como o autismo. Brasil ainda não, mas enfim. Mas isso entrou numa lei no Brasil, inclusive esse acordo que diversos países assinaram na OMS, que fala que a limitação não tá na gente, não tá em quem é diferente, não tá em quem tem uma deficiência. A limitação tá na sociedade, que não entende e não acolhe quem é diferente, e por isso a deficiência não tá na gente. A deficiência tá na sociedade em providenciar a acessibilidade para todo mundo ter as mesmas condições de viver em igualdade de oportunidades. Então tem até um trecho da nossa Constituição que fala isso. A deficiência tá em você não conseguir ter a mesma igualdade de oportunidade de todo mundo. Então eu acho isso muito bonito e é exatamente o que você falou. No mundo real, assim, no mundo real do Percy, ele não tem essa acessibilidade, ele é o diferente. Dentro de um lugar que é adaptado pra todo mundo, porque todo mundo é igual, ele se sente como todo mundo. Então é alguma coisa que ele nem é uma questão. Porque quando você tá numa coisa adaptada, você só consegue viver como você mesmo e tá tudo bem. Chega a ser até legal, porque você começa a reparar nos livros também, principalmente, que é onde a gente vai ter mais a base, a maioria dos semideuses não sai do acampamento. Por quê? Porque é um mundo totalmente adaptado pra mim, pra poder viver minha vida. Mas lá fora tem, eles até brincam nisso no começo dessa temporada. Cinema, você foi no cinema, você foi assistir, e a Annabeth falou, achei tudo aquilo muito chato, não sei o quê. Mas a verdade é que também é muito chato você vai pra um mundo que é monótono, é a vida, a gente vai se divertir através de filmes e livros, e segundo, esse mundo não pensa em você em momento algum. Então, por que eu vou sair do acampamento pra voltar pra sociedade? Não, me deixa lá. É curioso porque, assim, o acampamento meio-sangue até então é o lugar seguro pros semideuses, né? Ali, os semideuses que têm sorte de serem reclamados, né, reconhecidos por seus pais, eles vão pro seu respectivo chalé, e aí vão interagir com os outros, né, irmãos, né, que eles vão conhecer ali, os outros campistas, aí vão ter os treinamentos, e é uma dinâmica bem interessante, assim, porque não é só combate, tem meio que umas aulas, e tem jogos, e também tem música, e também tem aqueles momentos de compartilhar uma refeição e tudo mais, e de repente, na segunda temporada, a gente vê que isso tudo tá sobre a ameaça, né, porque o pinheiro que faz esse campo de força em volta do acampamento tá ruindo, acaba que eles precisam, né, pedir aí uma missão pra ir em busca do Velocino de Ouro, esse item mágico, esse artefato que pode curar qualquer coisa ou qualquer pessoa a partir do contato
contato. Eu achei que os 2 primeiros episódios, eles transportam bem essa atmosfera, né, do Mar de Monstros, do livro, pra série, com algumas licenças poéticas muito interessantes, como, por exemplo, eles derrotarem os corvos com Mariah Carey. Isso pra mim foi o auge do episódio 2, assim, eu perdi tudo com essa cena, eu não sei vocês. E nem era Natal. Nem era Natal. Provando que a Mariah tem a sua utilidade. Mas nesse primeiro começo, assim, lembrando um pouco da narrativa do livro, vocês ficaram empolgados, vocês olharam e falaram, caraca, agora sim, agora vai, a série engrenou, ou vocês já olharam e falaram assim, ih, caramba, acho que não vai funcionar, tem alguns probleminhas aqui, tem alguma coisa no ritmo. Uma coisa que eu achei assim, a gente tava esperando a próxima temporada, quando terminou a assistir a primeira, eu sou uma das pessoas que gostou da primeira temporada desde ali, eu via que ela tinha os problemas dela, mas eu falava, tá, beleza, gente, um monte de série tem problema assim, e passa, ela vai melhorando com o tempo. Uma das coisas que me preocupava era o começo desse segundo livro, que é toda aquela dinâmica do Percy com a mãe dele, indo pra escola, encontra o Tyson, tal. Quando eles resumiram tudo isso, o Tyson mora lá, Percy sabe que ele é um ciclope, ele tá esperando a Annabeth chegar. Mano, eu achei isso perfeito. Eu achei assim, tá, eu vi gente criticando isso, falei, mas gente, isso ia tomar um episódio inteiro pra simplesmente eles irem pro acampamento. Por que a gente vai ficar... Se a gente pode desenvolver esse relacionamento direito dos dois porque eles vão viajar pelo oceano, por que eu vou ficar desenvolvendo esse começo aqui? Eu gostei muito desse ritmo, dessa mudança de ritmo pra segunda temporada. Já me empolgou nesses 2 primeiros episódios. Eu já achei ela bem mais dinâmica. Eu acho que isso resolveu muitos problemas mesmo, mas eu senti um pouco de falta daquela parte de mostrar o mundo fora do acampamento meio-sangue. Que é a parte do tipo, como que a interação os monstros que invadiram o colégio do Percy, e ele entrando em problema na escola de novo. Mas assim, isso era deixado de lado, sim, mas eu acho que todas as vezes que tinha a interação do mundo humano, não ficava tão claro que eles eram diferentes. Mas assim, isso pra mim foi um detalhe, porque o resto, eu gostei muito do ritmo da série. Eu achei que algumas partes eu acho que eles cortaram e eu senti um pouco de falta, mas eles acrescentaram uma dinâmica bem legal. E nessa parte que você falou, por exemplo, do Tyson, uma coisa que eu tava até pesquisando das diferenças do livro e do filme, até pra lembrar, eu reparei uma coisa que eu achei muito interessante isso, que o Tyson foi meio corrigido, de uma certa forma, porque o personagem no livro ele é descrito como por causa de ser um ciclope, ele tem um amadurecimento com outro passo, ele tem um amadurecimento mais lento, então ele é meio infantilizado nos livros, ele parece tipo uma criança mais nova, apesar de ser muito maior do que o Percy, e no livro não, ele é como um adolescente qualquer, ele não é menos inteligente que ninguém, inclusive eles têm umas ideias ótimas. Eu acho que evoluíram muito o personagem dele nesse sentido. Eu senti um pouco de falta do começo de mostrar mais o Percy. Parece que de repente, do nada, ele sabe navegação, tipo, sei lá, baixaram um programa de navegação no mar, no programa do Percy Jackson, sabe? Parece que ele fez um download disso e agora a atualização do Percy, ele sabe navegar. No começo do livro tinha um pouco disso dele, de repente ele descobre que no acampamento que ele sabe velejar, ele começa a gostar disso, aí os hipocampos, os cavalinhos marinhos, enfim, e aí começa aquela introdução e isso tudo eles cortaram, parece que de repente, do nada, atualizou o programa do Percy e ele fez Percy 2.0. Assim, é detalhe. Mas só eu acho que talvez valesse um pouco a pena explicar um pouco isso de tipo, não é só porque ele é filho de Poseidon que ele sabe tudo, mas existiu uma evolução nisso também. É muito interessante você parar pra pegar nos poderes de Percy Jackson, porque, primeiro, isso acaba ficando um pouco mais claro nas sagas pra frente, mas o Percy, ele é um narrador muito pouco confiável, assim, ele é assustadoramente pouco confiável, e é muito bom porque ele é muito mais poderoso do que qualquer outro semideus, porque, tipo, o roteiro pede poder, o pai dele fala, mano, é o único que tá lutando do meu lado, eu vou ajudar esse moleque, a vantagem de ser filho único, eu acho.
Porque o Poseidon vai dando poder pra ele, que as outras crianças passam 300 anos no chalé de Hermes sem saber quem é, e o poder dela é, sei lá, sacar uma espada e correr pra cima do inimigo. Percy, ele vai fazendo coisas, ele vai escalando, e por não ser um narrador confiável, a gente vai ficando, ai, mas esse Percy é tão bobão, ele é tão engraçado. E a gente vai vendo, pô, o menino, ele sabe navegar do nada. Se ele molha, ele se cura e fica mais forte e rápido. Sabe, as coisas vão crescendo de um jeito. Aí fala com cavalo, que a gente viu isso nessa temporada, que é uma crítica que eu tenho pra fazer também, mas depois pode entrar, que eu acho que o Blackjack tinha que ter voz. Eu fiquei esperando ele falar o "Hey, chefe!" Ele tem que ter um dublador engraçado, sabe? Ele tem que ser tipo o burro do Shrek. Ele é esse personagem. Eu espero que, como até agora, todas as interações do Blackjack foram exclusivamente com o Percy, eles mostraram que é só o Percy que ouve, mas eu espero que nas próximas temporadas eles coloquem uma voz de um dublador pra mostrar que, tipo, ó, só tá na cabeça do Percy o cavalo falando. Ele parece não perceber que ele escuta o cavalo, né? Tipo assim, olha, eu acho que um cavalo acabou de falar comigo e eu entendi. Eu acho que ele não se dá muito conta disso, né? Ah, mas uma coisa que você falou de poderes, assim, vocês repararam que, assim, simplesmente o orçamento de efeitos especiais dessa série foi cortado? Ninguém tem poderes. O dinheiro ficou no elenco. Esqueceram os poderes no churrasco. Eles gastaram todo o orçamento da série no navio Andrômeda, assim, acabou ali. Eles alugaram o barco de verdade, ficou muito caro. Isso porque ele falou pra Clarice que, não, eu sou filho de Poseidon, você tá indo numa missão no mar de monstros, você com certeza vai querer um semideus filho de Poseidon do seu lado, né? E chegou lá, assim, ajudou muito, Percy. Muito obrigado. Eles perdem muito a mão, às vezes, dos poderes. É caro fazer, não adianta. Mas o Edu falou uma coisa interessante, porque o Percy dos livros, ele é tipo indestrutível, assim, ninguém encosta nele, assim, se ele tiver na água, acabou, não importa quem seja a criatura, não tem a menor chance. E como vocês falaram dessa questão, né, do orçamento, né, de ter essa falta de poderes, eu sinto que o roteiro, né, o ritmo da série, ele acaba se pautando muito em diálogo, que é uma coisa que vale a pena a gente fazer uma comparação, por exemplo, com Game of Thrones, a segunda temporada que teve vamos colocar assim, ela ganhou audiência e o pessoal estava empolgado com a história, mas eles também sofriam com essa questão de um orçamento mais limitado. Então, por exemplo, tem uma batalha muito importante que acontece no final, e eles não tinham como fazer isso, né? Então, eles fizeram o quê? Enquanto essa batalha tá acontecendo, eles colocaram uma cena do Tyrion conversando com outro personagem. Só que esse diálogo é muito bom. Ele não é tão legal quanto você assistir uma cena de batalha, mas é um diálogo tão bem escrito que você, tipo, fica envolvido na cena. Eu sinto que na segunda temporada, eles tentaram ir mais ou menos por esse caminho, só que os diálogos, eles acabam sendo um pouco repetitivos, assim, principalmente na parte em que eles estão discutindo o planejamento deles. A gente tem que encontrar o Velocino. Mas será que a gente vai conseguir? Não sei, vamos tentar. A questão da Talha. Mas será que quando a Talha despertar, ela vai ficar do nosso lado ou vai ficar do lado do Luke? É sempre repetindo uma coisa que a gente já ouviu, que a gente já entendeu, e continua sendo um diálogo constante, uma preocupação constante na fala dos personagens. Isso eu achei um pouquinho cansativo. Eu achei que a série podia ter caminhado um pouquinho mais no dinamismo. Eu concordo com o seu ponto, mas aí ao mesmo tempo eu lembro que os livros nessa época, e isso é uma crítica que eu tenho pra outras cenas mais pra frente, nessa época Percy já está com seus 12, 13 anos, ele não tem nem 14 ainda. Os livros vão crescendo com ele, e teoricamente a série também, mas eles já estão enormes nessa segunda temporada. Eu acho que eu já vi algum conteúdo que eles já estão gravando, acho que a 5ª temporada. Mas enfim, é aquele negócio de série, eles têm um número muito limitado de capítulos que eles têm que fazer. São poucos. Então eles resumiram várias batalhas, por exemplo, a batalha final do último episódio, ela meio que não aconteceu daquele jeito, teve uma batalha, mas não foi lá no acampamento, o Cronos não mandou a galera pra lá, a própria ilha da Cersei, eles resumiram 2 plots em uma coisa só pra economizar tempo, então por causa da limitação do próprio tempo de quantos episódios iam ter, eles resumiram muitas coisas pra tentar desenvolver outras, então
Eu entendo que pra crianças mais novas, pra crianças, ponto. A repetição talvez seja importante pra lembrar isso, mas quando a gente é mais velho, eu acho que talvez fique repetitivo. Eu acho que eles, por exemplo, eles usaram recursos que não tem no livro, porque os livros são em primeira pessoa. E já na série você tem outras perspectivas, você tem os flashbacks da Annabeth, você tem o próprio ponto de vista da Clarice, que não foi uma coisa que aconteceu nos livros, então eles economizaram em alguns recursos para desenvolver outros que talvez tenham sido mais importantes na série. É aquele negócio de escolhas. O Thiago chegou a comentar do tempo dos episódios e eu fiquei curioso assistindo e eu fui olhar na temporada passada. Na temporada passada, os episódios são de média de 40 a 48 minutos. Dessa tem episódio de 35, sabe? Eles deram uma diminuída nisso, eu acho que talvez por ter tido um monte de críticas sobre ritmo, sobre a série ter algumas barrigas, eles quiseram diminuir o tempo pra fazer essa junção nas coisas, só que algumas coisas que a gente perdeu eu acho que poderiam ser bem mais legais. Inclusive a Ilha de Circe é uma coisa que eu gostei muito no livro e eu achei mais ou menos aqui. Vendo a cena depois, nada aconteceu na Ilha de Circe, e quem vai ler mais pra frente a história sabe que aquele lugar não funciona mais, daquele jeito. A própria parte do Grover, eu acho que ela é muito mais engraçada no livro, toda a trajetória de por que o Grover tá usando um vestido de noiva. Era muito mais divertido do tipo, a sequência de erros que leva ele pra aquela ilha do Ciclope, por que ele tá vestido de noiva fazendo uma coisa tipo 1001 Noites. Ele costura o vestido num dia e descostura à noite pra costurar no dia seguinte pra ele sobreviver. Pra ele sobreviver, na verdade, pra ele não casar. Nesse sentido, eu acho que a série fez muitas mudanças, né, em relação aos livros, algumas delas muito positivas, outras nem tanto. Assim, uma coisa que me incomoda um pouco é porque as ameaças, elas são contidas, disfarçadas, sabe? Tipo, na primeira temporada a gente teve a figura da mãe dos monstros, que, tipo, era uma mulher normal. Circe aqui também aparece como uma mulher normal, tipo, uma dona de um spa. Eu queria, sabe, ter visto em algum momento elas meio que assumindo um pouco essa aura um pouco mais mágica, um pouco mais ameaçadora, pra entrar realmente na vibe da mitologia, né? Pra gente ver que a névoa também tá encobrindo a visão de nós enquanto espectadores, né? Da gente enquanto espectadores. Por outro lado, eles adiantaram uma coisa, assim, que foi o comentário, assim, todos os lugares da internet que eu abri alguma coisa sobre Percy Jackson, tava as pessoas, assim, se descabelando, se desesperando, sabe? Morrendo de amores, porque Percabete tá acontecendo e tá acontecendo rápido, assim, sabe? Este casal, assim, teve vários momentos ali que eu falei, gente, pelo amor de Deus, só faltou beijar agora. Mas sabe que é uma coisa que eu peguei, a galera falando disso, e daí eu me pego como uma pessoa que sempre foi meio tímida nessas horas e afins? Às vezes é porque no livro a gente tá com um narrador nada confiável, que é o Percy, que não acredita que ela pode gostar dele. Essas cenas podiam já acontecer e todo mundo em volta falando, ai meu Deus do céu, por que esses dois não se pegam logo, né? Enquanto isso, os dois tá ali de tipo, encosta na mão, fica com vergonha e fala não sei o que lá, pô, será que ela gosta de mim? Porque eu acho que é essa a ideia que quiseram, eu consegui interpretar assim a série. Não sei se foi o que o pessoal quis fazer, mas pra mim pareceu muito isso, é só que tipo, não, no livro, se eu fosse o terceiro, se eu fosse a Clarice naquele momento e visse os dois interagindo, eu ia falar, mano, esses dois estão muito afim um do outro, né? Só que quando você tá dentro, você não percebe. A primeira temporada, ela passava até pela aventura, não sei, mas ela passava muito mais o perigo real de esse moleque não sabe o que ele tá fazendo no mundo, ele tá sozinho, é uma criança sozinha no mundo, esse moleque vai morrer a qualquer momento. Jogaram um moleque de 12 anos pra, sei lá, cruzar o país e morrer a qualquer momento. Na segunda temporada não, tipo, este moleque já é crescidinho o suficiente pra pegar um cruzeiro sozinho e ir em direção a um redemoinho, tá tudo bem. Pô, depois que ele cortou a perna do deus da guerra, a gente vai botar limite como nessa criança? Aí você pega no fim da temporada, estão crianças de 13 anos se matando. E tá tudo bem. Os adultos acham que é super certo as crianças de 13 anos estarem enfiando uma faca uma na outra. Eles estão num ritmo muito interessante.
O Du falou um pouco sobre a Clarice, né? Sobre ela ter essa percepção. E, cara, olha, vou dizer pra vocês como eu tô gostando dela nessa série, sabe? É outra personagem em relação aos livros. Porque nos livros como um todo, assim, a gente pega um pouco de ranço dela, né? Porque ela é valentona, ela implica com o Percy por nenhuma razão. Na série, não. A gente tá vendo que ela é uma personagem que tem camadas. E eu tô gostando muito da construção da personalidade dela. Teve uma coisa que eu não sei se vocês repararam. Isso foi uma coisa que eu vi o pessoal comentando na internet. Eu achei, assim, genial. Na primeira temporada, quando o Percy, ele vai no oráculo pra pegar a missão dele, né? Pra recuperar o Raio Mestre, o oráculo assume a forma do Gabe Cheiroso, né? O padrasto dele, que é uma pessoa de quem ele não gosta, assim. Só que quando chega a vez da Clarice, na segunda temporada, o oráculo assume a forma dela mesma. Se a gente tirar esse paralelo de que o oráculo te coloca diante do seu maior desconforto, ela vê a si mesma, sabe? Então, o quão genial é isso, sabe? Que o maior desafio, assim, a pessoa com quem ela mais tem dificuldade de lidar é ela própria. E eu vi um comentário da própria atriz também, dizendo que algumas cenas dela, infelizmente, foram cortadas, né? Foram diminuídas para o corte final dos episódios. Aquela sequência toda em que ela conversa com Ares para receber, né, o navio, a tripulação, tinha muito mais coisa ali, o diálogo deles era um pouquinho mais extenso e acabou sendo enxugado, né, para caber dentro do tempo do episódio, mas a gente vê que tem uma entrega ali, sim. Eu gostei muito da construção dessa personagem. Vocês sentiram isso também? Eu acho que isso ainda dá pra gente encaixar naquela brincadeira do que eu falei antes do Percabeth. Às vezes a gente só achava ela uma babaca escrota sem camadas porque a gente tava olhando pelo olho do Percy, que era a pessoa com quem ela fazia bullying. A gente geralmente não vê camadas em quem faz bullying na gente. E às vezes ela até... É óbvio que ela tá sendo muito bem tratada, mas talvez o tio Rick pensou nisso quando ele quis fazer. Ele falou, pô, agora não é a visão do Percy. Vamos trabalhar essa menina. A cena que você comentou dela com o Ares, você vê ela murchando na hora que o Ares fala com a galera do navio. Quando ele fala com a tripulação, você vê ela murchando, assim. Você vê ela perdendo todo o brilho. Eu achei que eles colocarem isso também deixou a série um pouco mais legal. A gente vê esses outros pontos de vista. Eu acho que é bom ter mais do que um núcleo também pra dar essa quebrada. Eu realmente adorei o que eles estão fazendo com a Clarice. E que faça mais. No próximo livro, acho que a personagem que seria mais trabalhada seria a Zoe e talvez a Bianca, dar um destaque maior para as duas, porque são personagens que vão ser daquele livro. A Thalia, no próximo livro também. Nossa, é muita gente pra trabalhar. Eu acho que o maior crescimento pessoal nessa temporada foi a Clarice, obviamente. Eu vi uma entrevista da atriz naqueles vídeos de corte de entrevista, e eu achei muito interessante porque ela falou, olha, eu li os livros e eu odiava a Clarice. Eu não gostava dela, porque ela é só bully. Ela só é bully por ser bully. E na série eu tô gostando muito de interpretar porque eles dão profundidade pra ela. E eu achei isso muito, muito certo. E o que eles fizeram, até dar o ponto de vista dela sobre as cenas, eu acho que dá pra ver, por exemplo, como que ela é filha do Ares, e o diálogo dela, por mais curto que tenha sido com o Ares, o Ares, ele é interpretado pelo Edge, da WWE. Ele é um lutador de wrestling, que ele é conhecido por ser heel, ou seja, ele é bad boy das lutinhas. Então ele é conhecido por ser o cara que, tipo, vai lá e vai jogar sujo e vai bater a cadeira na cabeça do outro rival pra ganhar. Tem tudo a ver com Ares. E ele traz muito isso e dá pra entender o porquê que ela é filha dele e, tipo, como ela quer se fazer de durona e, ao mesmo tempo, ela tem medo de não ser durona o suficiente pra ser filha dele e não dar orgulho pro pai, porque ela acha que só assim ele vai se responsabilizar por ela vai dar orgulho pra ele. Então, eu acho que essa temporada deu muito mais, não só profundidade, mas você começa a achar que a Clarice é muito melhor do que ela é. Ela é nos livros, ela é uma personagem muito mais amável. Você consegue se relacionar muito mais com o que ela passa do que só ser uma menina chata por ser uma menina chata. Mais pra frente, a Clarice até é um pouco melhor trabalhada, mas não chega perto do que estão fazendo na série. Tipo, eles puxaram esse trabalho dela e estão deixando ela muito melhor. E o que foi bom também, porque ficar só no trio às vezes cansa um pouco, né? Isso sem falar que a atriz, né, a Dior Gudjon, ela é muito bonita, cara,
nossa, assim, ela é muito linda. E eu acho que os momentos da temporada em que eu mais gostei foi quando ela se viu vulnerável e ela acolheu isso nela mesma, sabe? Em que ela tava tentando liderar ali a tripulação, ninguém tava dando credibilidade pra ela, mas quando ela mostrou essa vulnerabilidade, ela ganhou todo mundo. Eu só fiquei triste porque, né, assim, era um plot que prometia muito e acabou, assim, indo pelo ralo, né? Ficou com Deus a tripulação dela. Ou melhor dizendo, ficou com Hades. O que, assim, eu parei e pensei e falei, ó, essa é a diferença de Ares pra Athena. Ela já sacrificou 3 dos marinheiros dela. Sacrifica mais 3 e segue, amiga. Porque agora você matou esses 3 à toa e vai matar o resto por peso na consciência. É a diferença do Ares pra Athena. É a estratégia na guerra. É tipo, mano, esses 3 já foram, depois eu converso pra tentar arrumar o Elísio pra eles também. Só segue reto. Mas não, ela tinha que ser filha de Ares. Mano, mas te falar que eu não vejo diferença nenhuma de Ares pra Athena pelo simples fato de... Gente, se vai ter tanto filho, se vai colocar tanto filho no mundo, vocês podiam pelo menos se responsabilizar e ser uns pais um pouquinho melhores. Mas tipo, só um pouquinho, porque tá muito, muito ruim. Vamos fazer assim, então, só não atrapalha a vida dessas crianças, deixa elas. Vocês não ajudam, mas pra atrapalhar também é um estalo de dedo, vocês vão... É aquela coisa, né, gente? As divindades gregas, a única coisa que muda ela do ser humano é a imortalidade, todo o resto é purpurina. É só pra fazer graça, porque eles só são humanos entediados que vivem pra sempre e não morrem, então eles fazem merda. Eu já vi muita série com figuras parentais muito ruins, mas Percy Jackson, eu acho que ganha o troféu pra mim de quem consegue ser a figura parental pior do livro. E eu não sei se eu tenho um vencedor. Eu tenho visto no streaming, né, uma preocupação, não é de agora, tá? Eu acho que isso ficou um pouco mais evidente com Stranger Things, mas eu já venho notando isso mais ou menos desde a época de Malévola, o primeiro filme, né, com a Angelina Jolie. Essa coisa de você humanizar os vilões, de você trazer um background que justifica, né, a escolha deles, a filosofia de vida deles e por que eles estão seguindo por esse caminho, né? Por que eles acreditam que a escolha deles é o caminho certo. E aqui a gente não pode deixar de notar essa característica no Luke, que é o antagonista na temporada, na série como um todo. É muito mais do que só ter sido seduzido pela influência do Cronos, no sentido de trazer ele, né, pra esse plano, mas ele só conseguiu isso porque já existia uma abertura no Luke, né? Essa coisa justamente da parentalidade, né? De Hermes ser um pai distante, de não reclamar os próprios filhos, de o chalé de Hermes ser a casa pra onde todo mundo vai, que ainda não foi reclamado. Então ele vê todas essas injustiças acontecendo e como os deuses estão lá vivendo no bom e do melhor, como vocês falaram, assim, aproveitando a melhor coisa da eternidade e não se importando com os filhos que eles fizeram aqui na Terra. Inclusive deixando com que esses mesmos filhos resolvam os problemas pra eles. Se esse menino for numa missão e morrer, paciência. Eu tenho 14 mil filhos ainda espalhados pelo mundo e que vão poder fazer coisas por mim, vão poder me glorificar, me adorar e tal. E, então, assim, na primeira temporada a gente já tem esse fator surpresa, né, de ele aparecer como um mentor e na verdade a gente descobrir que ele é o antagonista. Só que aqui, os flashbacks da Annabeth, mostrando a relação deles, traz ainda mais camadas pra esse personagem, né? Faz com que você tenha essa sensação de dualidade. O Luke aparecia muito menos, né, também nos livros. Ele era literalmente aquele vilão pra ter um embate e vai embora. Sabe? Ele não ficava, ele não interagia, ele não... Era uma cena ou outra bem mais pontual. Eu fico com um pouco de medo de deixar ele tão balançado no começo, porque ainda tem mais algumas temporadas aí pra até chegar ao que viria a ser, talvez, um arco de redenção dele, se tiver ou não. Não vou dar spoiler pra ninguém, mas eu já dei. É a vida. Eu acho que começar a trabalhar muito isso agora pode ser um problema de tipo, amigo, você só tá sendo teimoso então, né? Você tá seguindo aqui pra frente de teimosia porque você já viu que você tá errado. Porque como no livro nos livros a gente tem uma interação menor com o Luke, a gente não vê o que ele tá pensando, a gente não sabe muito bem o que ele tá pensando. E de novo, a gente tá vendo tudo pelo ponto de vista do Percy, que esse cara quer me ferrar e ferrar as pessoas que eu amo. No livro, o Luke, ele parece muito mais com aquela lógica do Thanos nos Vingadores. Que é do tipo,
o propósito dele dá pra você entender. E, tipo, tem uma lógica o que ele tá lutando. Ele tá lutando pra todos os meio-sangues terem um lugar igual no acampamento. Não uns serem melhores do que os outros. Não uns pais terem direito de reclamar os filhos e outros não. Os humanos serem melhores tratados do que os outros seres que também teriam direito de estar lá. Dá pra você entender o que ele tá querendo reclamar, mas tal qual o Thanos dos Vingadores, o jeito que ele faz é muito errado. O jeito que ele faz é muito metendo os pés pelas mãos, é um plano muito cebolinha. Então eu acho que nos livros, às vezes, ele chega a ser meio chato, tipo, bater na mesma tecla. E na série, eu acho que eu não vi tanta complexidade na parte dele explicando a lógica dele, de por que isso faz sentido, porque o plano dele super faz sentido. É um plano que, às vezes, até os outros personagens, o Percy, fica meio tipo... Eu entendo você. E ele fica até uma certa forma meio seduzido, mas ele entende que é o caminho errado de conseguir isso. Mas eu acho que na série eles estão buscando outra coisa pra colocar no Luke. Ele tá um pouco menos chato, mas ao invés de mostrar que, tipo, ele tá certo, mas o plano é cebolinha, eles fizeram isso na série de uma outra forma, que é colocar um pouco de discórdia e desconfiança entre o Cronos e o Luke no fim da série, quando o Luke descobre que o Cronos sabia que o Velossímio podia trazer a Thalia de volta e ele não contou, e que ele tava meio que atacando ela à toa, e ele queria só o Velossímio pra ele, e ele causou no fim nos últimos episódios da temporada, o último episódio especialmente, uma intriga entre o Cronos e o Luke, uma desconfiança que não tem. Então isso eu acho que a gente vai ver nas próximas temporadas, talvez crescendo essa parte, ao invés de crescer a complexidade do plano de por que o que ele tá fazendo existe um motivo e deveria ser mais pensado. E aí talvez eles explorem outra parte de desconfiança, de será que você é leal o suficiente a mim ou não? Então eu acho que eles trocaram uma coisa por outra, talvez. Eu ainda sinto falta deles explicarem por que o Luke tá fazendo isso, porque eu acho que não ficou isso tão claro na série, de qual é o problema. E outra, voltando, que se o pai do Luke tivesse dado tanta atenção pra ele quanto ele dá pro Percy Jackson, porque ele já apareceu mais vezes pro Percy Jackson em 2 temporadas do que ele apareceu a vida inteira do Luke pra ele. Na real, assim, o problema desse arco do Luke pra mim é porque Cronos ainda não se firma como uma ameaça, sabe? Ele não tem nenhum rosto, ele mal tem uma voz, e assim, eu percebi que a série usou um recurso de mostrar que os semideuses escutam a voz de Cronos na própria mente, e a gente percebe isso quando o Percy finalmente chega até o sarcófago, né? Tem uma outra semideusa que eu esqueci o nome agora, mas é aquela arqueira que é uma personagem que foi criada especificamente pra série. Ela se aproxima, né, do sarcófago, e aí ela meio que parece que tá ouvindo alguma coisa, aí ela sai dali e fala, não, olha, Cronos falou pra mim que a gente tem que achar a Annabeth e matar essa menina, então vamos fazer o que Cronos falou. Só que assim, cadê a voz dele? Cadê a identidade do vilão? Porque nos livros o Percy escuta Cronos o tempo todo, aquela gargalhada fria, metálica, desdenhando dele, fazendo ele despencar numa areia movediça. E aí quando a gente transporta isso pro arco do Luke, ele faz assim, ele ataca o pinheiro, ele envenena o pinheiro da Thalia, e aí depois ele pega o Velocino, e aí ele decide, sim, salvar ela. Ele leva ela pro navio, ele coloca o Velocino pra curar o ferimento dela, e ele salva a Annabeth. Fica aquela dualidade, mas o que ele quer? Ele quer destruir o acampamento, mas ele quer manter os vínculos da infância que trouxeram ele pra esse mundo. É meio confuso, assim, sabe? Tem uma coisa que de repente parece do nada, parece que assim, ele atacou a árvore da Thalia pra destruir a defesa do acampamento, e de repente parece que lá pro último episódio o Cronos lembra, nossa, existe a filha de Zeus e de repente a gente pode usar ela. Nossa, é uma opção. Parece que do nada ele pensa nisso, mas eu acho que talvez eles não
estejam dando tanta importância pro Cronos, tanta, como a gente vai ver mais pra frente, mas eu acho que a importância que eles não deram pro Cronos ainda é porque ainda nessa fase dos livros, todo mundo tá dispensando o Percy falando, ai, moleque, você tá viajando, tipo, não existe um perigo real. E todo mundo tá falando, ai, isso daí é história sua, ou, tipo, as pessoas não, elas estão com medo de acreditar que isso é um perigo real, que isso é um perigo tão iminente. Ninguém tá dando tanta ênfase pra isso porque eles acham que tá muito longe de acontecer. Eu acho que eles falam isso nos livros, inclusive. Que tipo, isso ele já quase voltou várias vezes ao longo dos milênios, mas nunca aconteceu de verdade. Então, meio que a impressão que eu tenho dos livros, que eu tive nos livros, é que, tipo, é meio que um alarme falso. Vai ser mais um alarme falso e eles até proíbem o Percy de falar sobre isso e eles dispensam, os deuses dispensam ele. E aí, tipo, ele é o único meio que acredita um pouco nisso. Fala, não, eu vi, tá lá, eu vi. Mas eu acho que talvez isso fique mais evidente nas próximas temporadas. Depois ainda mais do discurso do Percy nessa temporada de, olha, gente, eu vi, aconteceu isso e é real. Os nossos pais não querem admitir, mas a gente vai ter que se preparar porque daqui pra frente as coisas vão piorar e as coisas vão ficar mais perigosas pra gente. Uma coisa que no livro tem é que durante a batalha no navio que eles trocaram, né, o Percy usa a mensagem de Íris e faz o Luke contar o plano pra todo o acampamento na hora do jantar. E isso é uma coisa que eu achei que eles não precisavam ter tirado, sabe? Porque eu acho legal, principalmente essa ideia do convencimento, de tipo, agora os deuses não podem mais abafar o caso. Foi jogado no ventilador, tá todo mundo sabendo. Vamos ter que resolver. E essa foi uma das escolhas deles de roteiro. Eu entendo eles tirarem os pôneis de festa, porque de verdade ia ser caríssimo e eu acho que visualmente um bando de centauro atirando com arma de paintball ia ficar um pouco brega. Eu ia adorar aquela cena. Não, eu adoro. Eu acho que eu ia ficar um pouco brega na TV aquilo, na imagem, mas tudo bem. Mas eu queria muito ver aquela galera, tipo, os caipiras, os centauros caipiras. Nossa, ia ser... Nossa, sabe, eu já tava imaginando os centauros, tipo, mascando mato com uma camiseta xadrez, falando, sei lá, tipo, tarde, alguma coisa, tipo, bem clichê, tipo, muito clichê, assim, sei lá, é uma mistura. Na minha cabeça eu tava fazendo já um crossover de meio centauros, meio Chico Bento. Eu tipo, na minha cabeça isso tava tão mais legal. Justo. E uma coisa também é que o Cronos, pra alguém tão velho, às vezes é meio estúpido puxar a Annabeth pro lado deles, ajudar o Luke a convencer a Annabeth a vir, seria maravilhoso, porque se a Annabeth fosse pro lado deles, o Luke tivesse ali, a Thalia definitivamente ia, já que aparentemente no mundo da série eles sabem que o Velocino traria a Thalia de volta, porque no livro é surpresa, a gente não sabia. Aqui eles estão falando desde o meio da temporada de que isso pode acontecer, e se pode acontecer, vai, sabe? É assim que funciona em série. Mas o plano dele de mandar matar ela e depois de atacar o próprio acampamento pra testar o Luke não é um bom plano. Seria muito melhor botar os dois exércitos enfileirados, esperar a Thalia reviver e falar pra ela de que lado você tá, do que sair na guerra do jeito que foi feito ali. Eles adiantaram bastante essa questão da Thalia, né? E inclusive eles encerram a temporada com esse gancho, né? De não saber exatamente em qual lado ela vai estar. A gente termina com essa cena de tensão entre ela e o Percy. Dá pra ver que ela é uma personagem que tem um temperamento meio explosivo, né? Meio difícil de lidar. Filha de Zeus, né? Não podia ser diferente. Mas foi um gancho, assim, que... Não sei, eu não sei se foi a melhor decisão pra terminar a temporada, sabe? Eu achei que... Tudo bem que a gente viu aí que eles prometeram a terceira temporada pra esse ano ainda, mas assim, eu não sei se foi a melhor escolha pra terminar a temporada, sabe? Eu senti isso também. Eu gosto da Thalia, eu acho ela um personagem muito legal. Só que podia ter esperado. Eu aceitaria ver isso, ainda mais que a temporada vai ser esse ano. Eu aceitaria ver isso na próxima temporada, sabe? E teve a mudança do que acontece também dela virando árvore, né? Que não é assim, que eles quiseram dar uma justificativa maior pra ela ir pro lado do Cronos. E ele muda aquela parte do livro que eu falei, da parte do tipo, os deuses não estão nem ligando pro Cronos nessa altura do campeonato. Sim, os Zeus, muitos anos atrás, quando a Thalia virou árvore, ele já estava ligando muito pra uma coisa que essa temporada nem pareceu que os deuses estão ligando tanto. Então, eu gostei de como eles terminaram, aquela tensão de, meu Deus, agora. E ainda mais que aquele negócio do tipo, as férias acabaram e os semideuses só vão pro acampamento nas férias.
férias. Então, as férias acabaram e agora como vai ser a próxima vez que a gente voltar? E aquele negócio do Percy com a Annabeth, tipo, eu já não sou mais meio que a pessoa favorita dela, agora ela tem a Thalia de volta. Então eu acho que tem um pouco disso. Eles trouxeram mais peso pra esse triângulo, assim, mas ao mesmo tempo eu tô curiosa pra ver como eles vão justificar a Thalia ficando no acampamento, porque o histórico que eles mostraram dela não me parece que essa menina teria motivo algum pra continuar no acampamento. Eu não consigo ver o porquê que ela ficaria ali, porquê que ela não pegaria e iria pro lado do Luke em 3 segundos. Ou que não pegasse um lado, falasse, eu não tenho nada a ver com isso, tchau, vou embora. E só ir embora. É uma opção. Mas eu senti também que com essa relação à profecia, a série parece ter tentado fazer uma mudança, né? Tipo, a gente entende lendo os livros que a profecia tem a ver com o Percy, mas na série parece que eles estão tentando deixar isso em aberto, vamos colocar assim, agora que a Thalia tá de volta e ela é filha de Zeus, ela é filha de um dos 3 grandes, a profecia também pode ser sobre ela, né? Às vezes, mesmo no livro, fica meio dúbio em sobre quem ela recaiu, porque dá pra você ter uma interpretação de mais de um ponto sobre quem ela recaiu, no fim das contas, lá pra última temporada da série, porque existem personagens que têm pesos tão importantes quanto você poderia interpretar a profecia sobre qualquer um deles. Se você lê a profecia, claramente ela só fala que o filho dos 3 deuses antigos que chegará aos 16 anos será o marco pra profecia acontecer. O que acontece depois não tá falando necessariamente sobre ele. Só que o grande problema de mitologia grega em geral é que a galera lê uma profecia e fala, eu acho que eu entendi. E vai fazer a merda. É aquele negócio a profecia que só acontece porque a pessoa ouviu a profecia, tipo, em inglês aquilo auto-fulfilling prophecy, tipo, a pessoa ouviu, então ela vai tentar não fazer e fazendo o contrário do que ela acha, ela força o acontecimento. Autorrealizável, né? Que é a história do Édipo. É basicamente a história do Édipo, mas enfim. Bom, pessoal, pra gente bater um veredito em relação à segunda temporada de Percy Jackson, O Mar de Monstros, eu queria que vocês escolhessem aí uma cena que ficou muito melhor na série do que nos livros e, na sequência, o pecado, assim, uma coisa que de repente ficou de fora ou alguma coisa que ficou diferente, que vocês, tipo assim, olha, isso aqui eu não consigo perdoar. Gente, eu vou falar que foi a cena que eu dei até uma reclamadinha ali, mas eu amei como ficou, porque me pegou tanto, eu tava assistindo com a minha irmã, né, que a gente gosta muito de Percy Jackson, e a gente tava assistindo os dois, a Annabeth indo lá com as sereias e tal, aí Doneida chega a Atena e mata a sereia e salva ela. Isso não tem no livro, e eu travei, eu olhei pra minha irmã me olhou de tipo, essa mudança não ficou boa, o que tá acontecendo aqui? E de repente era só na cabeça da Annabeth. Eu achei que essa cena ficou tão legal, mas tão bem feita, porque me pegou certinho como eles queriam que pegasse. Não sei se vocês perceberam que aquilo só podia ser falso. Eu caí feito um patinho, eu achei demais. Eu caí feito um patinho também. E você, Tatá, qual que é a sua cena? Eu acho que a cena que eu senti falta foi o Blackjack aparecendo mais, porque ele tem uma importância maior na história. E o jeito que ele é resgatado fica meio parecido, mas ele é resgatado bem antes. E ele tem um papel um pouco maior. Eles tentaram dar um jeito nisso no último episódio, mas sei lá. Até dos hipocampos, dos cavalos marinhos, tipo o arco-íris lá, eu achava fofo. Mas ao mesmo tempo eu gostei a importância que eles deram para cenas da Clarice e para cenas do Tyson. Eu acho que foram 2 personagens que foram muito melhores aproveitados nessa série. Tá, eu vou fechar com você, assim, o Tyson, ele é o meu personagem preferido dos livros. Eu tenho um carinho muito grande por ele, porque ele tem a questão da inocência e da fé inabalável. A gente não comentou muito sobre ele nesse episódio, né, que a gente tá fazendo aqui, mas eu gosto muito como ele tem uma
essa questão de esperar realmente o melhor de Poseidon e realmente achar, o Percy ele é mais pessimista nesse sentido, né? E tipo assim, olha, cara, eu já rezei várias vezes e o papai não escuta, ele não vai vir. E ele vai sim, ele vai ajudar. E é essa fé dele que faz com que os hipocampos apareçam. Ele é a essência da bondade. E eu adorei, assim, a escalação pra esse personagem, né? O Daniel Dimmer, acho que esse é o nome dele, que interpreta o Tyson. Eu acho que ele realmente captou a essência do personagem e eu gostei muito, assim, da relação dele com o Percy. A cena que foi ouro pra mim foi, no final, né, o sonho que o Percy tem com o Poseidon, e aí ele fala, assim, nas ruas era muito difícil, então eu orava constantemente pros deuses pedindo ajuda, e eu pedi um amigo, e os deuses não me enviaram um amigo, eles me enviaram um irmão. Aí, assim, eu perdi tudo, sabe? Comecei a chorar ali mesmo, entendeu? Assim, perdi, falei, pronto, assim, essa cena foi disparada que eu mais gostei na temporada. E o que eu não perdoo, eu fecho contigo também, é o Blackjack não falar. Esse negócio do Tyson, você falou que ele é bom, ele é inocente, eu concordo com você, e ainda tem um porém que eles acrescentaram na série, ele não deixa de ser nem um pouquinho menos tipo, heróico e badass e, sei lá, fodástico por causa disso, porque ele literalmente jogou uma bomba naquele barco. Mano, esse é no soco com o Polifemo, e foda-se. Tomou uma bola de fogo no meio da cara, sabe? Pô, meu herói, Tyson perfeito. Tyson os melhores personagens. Adendo que colocaram mais a Sally Jackson e podem colocar sempre a Sally Jackson. Como eu gosto da Sally Jackson. Sim. Tanto dos livros quanto da série, eu acho ela uma personagem muito legal e muito necessária, assim. É tipo uma mãezona. É a única figura parental certa da série inteira. Tatá, Edu, a gente tá chegando aqui no final, então, desse episódio e eu quero saber de vocês. A gente chegou no episódio 8 da segunda temporada com essa revelação bombástica de que a terceira temporada de Percy Jackson, que vai adaptar a Maldição do Titã, vai chegar ainda em 2026. Então, assim, ficou todo mundo, assim, enlouquecido na internet, porque a gente teve aí a cena do baile, Percy e Annabeth dançando juntos, então, assim, todo mundo já não bastava os presentes, os mimos, né, que eles nos deram na segunda temporada, a gente já recebeu a promessa de que vai ter mais. Já revelaram a escalação do Nico D'Angelo, da Bianca, que são dois personagens, assim, muito importantes para o terceiro livro, e o Nico, eu ouso dizer, é o personagem mais querido de todo o fandom, na minha opinião. Nossa, absurdo, o pessoal ama demais. Então, assim, o que vocês acham aí? O que a gente pode esperar para essa terceira temporada? E, assim, o que não pode faltar? Assim, tem que ter isso pra a temporada ser boa. Eu falo assim, eu fiquei muito feliz de ver essa cena pós-crédito, porque eu gosto que os livros terminam com o primeiro capítulo do próximo livro, e eles colocarem isso no audiovisual eu achei demais, assim, eu achei que valeu muito a pena, eu achei a cena muito fofa. E, cara, uma das decisões eu não sabia, não sei se ninguém sabia, se foi só se já tinha vazado antes, mas é uma decisão muito acertada começar a lançar anual essa série, né? Porque essas crianças estão crescendo num ritmo assustador. O Percy, eles precisam trocar a espada tá pequena pra ele já. Não sei se vocês repararam nas cenas de ação, aquela espada tá parecendo um palito de dente. Um palito de dente na mão do menino, porque o menino tá enorme. E eu não sei se os planos são adaptar só a primeira saga, né? Só o Percy Jackson e os Olimpianos. Não sei se eles querem fazer Heróis do Olimpo, mas se não começar a correr e voltar a lançar uma por ano, como era antigamente seriado, essas crianças vão estar com 48 anos fazendo adolescente de 15, o que não vai dar certo, né? Eu traço minha linha da mentirada aí. Deuses, tudo bem. Crianças de 40 fazendo personagem de 15 não dá. Eu achei muito bom ter esse spoiler, ter essa próxima cena e tô empolgadaço. Mas eu acho que eles já estão gravando até a quinta temporada. Eu achava que era a quarta, mas a quinta ele já tem a terceira e a quarta então, gravadas? Eu não tenho certeza, mas eu vi um vídeo do ator do Walker, do moleque que faz do Percy, e ele fala que a maior dificuldade dele, como ele leu os livros, ele gosta muito dos livros, a maior
maior dificuldade dele tá sendo se deixar confiar nos roteiristas, porque ele tá vendo várias coisas que estão acontecendo e que ele fala, mas isso na 5ª temporada não vai dar certo, mas aí eles falam, confia que vai dar tudo certo, e ele tá vendo como tá dando certo conforme eles estão filmando e como as coisas estão surgindo. Então, pelo que eu entendi, porque ele citou a 5ª temporada, ele citou o negócio de roteiro da 5ª temporada, então a impressão que eu fiquei é que eles já estão trabalhando nisso. Não sei se é justamente porque porque as crianças já cresceram, tomaram chá de espichar e estão enormes já. As crianças que deveriam estar com 13 anos já estão com cara de 18, então eu não sei se eles realmente estão já gravando tudo, mas o Percy falar numa entrevista sobre confiar nos roteiristas, sobre coisas que vão acontecer na 5ª temporada, e a gente tá vendo a 2ª, me deixou com uma impressão que as coisas estão andando bem mais rápido do que eu achei que elas já tivessem. Então, pelo menos, não sei se é uma impressão minha ou se realmente eles estão fazendo isso. Eu realmente espero que eles estejam aproveitando pra não perder o timing e ficar com crianças que são adultos e até a 5ª temporada lançar. Essa 3ª temporada, A Maldição de Titã é tido, né, como o livro mais sombrio, é o mais triste, né, onde a gente vai ter, digamos assim, a primeira grande perda dentro do fandom, e ela vai ter muita magnitude também, porque ela começa a explorar um lado maior da mitologia, assim, ela vai um pouco mais fundo, né, nas origens, e eu tô um pouco ansioso pra ver como é que eles vão trabalhar isso, mas também tô preocupado porque eu vi que o orçamento tem sido um problema. Então, eu espero de verdade que eles guardem isso pros momentos certos, porque o final da Maldição de Titã é um final que precisa ter investimento. Assim, eu quero ver isso acontecendo. Eu quero ver como eles vão desenvolver os personagens. É uma coisa que mais me preocupa, principalmente 2 personagens novos que estão entrando, não só eles, mas a própria Thalia, que até agora ela só apareceu. Ela quase não foi desenvolvida, assim. A gente viu cenas dela. Mas os personagens que vão entrar e as coisas que vão acontecer, porque tem muita coisa que acontece no próximo livro que vai precisar de orçamento, e é um orçamento muito maior do que Disney, me empresta o seu cruzeiro anual? Você não tá usando. Quando ele estiver parado ali no porto, você me empresta que eu quero fazer umas filmagens nele? Então, as próximas temporadas, e não só essa, as próximas várias temporadas vão precisar de um orçamento maior. A próxima principalmente, mas eu quero ver mais desenvolvimento de personagem, e pelo menos nisso eu fiquei feliz com essa temporada, porque eu acho que alguns deles se desenvolveram bem melhor que nos livros. Então, eu não sei como eles vão fazer com algumas cenas, mas... E uma coisa que eu acho interessante, que eu quero ver como é que eles vão fazer, agora que você falou, eu fiquei pensando, é que é a primeira vez que o grupo vai ser grande, né? Com mais do que um trio ali. Vai ser um grupo de 5 crianças, é isso? Vai virar uma party mesmo, assim. Vai virar uma party. Tipo, vai ter que dar tempo de tela pra essa galera, porque vai estar ali, acho que 5 pessoas, se eu não contei errado. Pelo menos um episódio que eu tô esperando que aconteça, que se acontecer como no livro, que pelo menos vai ter uma galera bem grande, porque eles se juntam a meio que um exércitozinho. E todo mundo tem uma certa importância ali, assim. Como eles gravaram a 3ª temporada ainda antes de lançar a 2ª, não dá nem pra dizer que eles vão aproveitar o feedback da 2ª pra trabalhar a 3ª, porque provavelmente eles já devem estar finalizando a edição, eu imagino, sabe? Então, eu acredito que se a gente tiver algum feedback, né, da 2ª e da 3ª, ele deve aparecer justamente na 5ª temporada, que é o que eu acredito que eles estão produzindo ainda, né, pelo o termômetro dos fãs, porque assim, a 2ª temporada teve muito mais audiência, a gente viu que ela marcou muito mais pontos no stream, assim, no Rotten Tomatoes, por exemplo, se eu não me engano, ela estava melhor avaliada do que Welcome to Derry, eu vi isso. Então, eu acredito que eles vão aproveitar o que funcionou da 2ª temporada, sim, mas eu acho que mudanças efetivas mesmo no tom, no ritmo, a gente deve ver mais pra frente, não agora. É interessante se pensar porque eles... acertaram, na minha bolha, pelo menos, assim, a 2ª temporada tá muito mais unânime de nós gostamos de todas essas mudanças do que essas mudanças atrapalharam, não sei como que tá na de vocês. Em geral, acho que quem tava reclamando é porque não
não é fã, ou, tipo, não leu Percy Jackson, não só tá acompanhando a série. E aí, tipo, assim, gente, vamos combinar, sabe? Eu acho que é um pouco injusto também, porque a série, ela tem também um tom infanto-juvenil. A série da Disney Plus, eu quero dizer. Você vê que as cenas de batalha não tem sangue, assim, não tem muita violência, assim. A única coisa, assim, que eu achei que eles pesaram um pouco a mão, que destoou, foi a batalha ali final entre o Percy e o Luke, que ficou um pouquinho demais, eu achei, né? O ground and pound do Luke no Percy deu dó. Eu falei, coitado desse menino. Aí eu falei assim, pronto, ele vai ter que fazer uma renoplastia agora, antes da terceira temporada. Mas fora isso, assim, eu entendi, gente. O tom dela é uma série pensada pro público infanto-juvenil. A gente não pode esperar o nível de ritmo, de violência, de qualquer outra coisa de Game of Thrones, por exemplo. Não é o mesmo público. Não. Mas a série vai crescendo conforme os personagens vão crescendo, no sentido de ela vai de uma série de livros e uma série infantil pra infanto-juvenil. E é a partir dessa próxima temporada que ele tem principalmente essa virada de chave. E aí eu acho que aí começa também uma coisa que eu lembrei agora, que tem 2 personagens, um que é bem mais pra frente e um ou 2 que são nessa próxima temporada. Pelo menos pra mim, no livro ficou muito claro que eram personagens abertamente LGBTs. Que é uma bandeira que o tio Rick vai puxar mais pra frente com mais força, né? Que temos um pouco de problema com a Disney. E ainda mais sendo uma série infanto-juvenil. E tipo, mesmo no livro é sutil. As crianças são muito jovens ainda nos livros, mas tipo, existe interesses que eles ficam do tipo, olhares trocados e coisa assim. Acontece tanto quanto o Percy e a Annabeth. Mas aí eu não sei como a Disney vai trabalhar isso, ainda mais no momento que os Estados Unidos estão vivendo, e a própria Disney, que a gente sabe que, enfim, questões. Bom, meus queridos, é isso. A gente tem um episódio. Eu quero agradecer a vocês aqui por participarem, trazerem suas opiniões. A gente riu pra caramba, a gente discutiu. E eu tô saindo desse episódio muito feliz, muito satisfeito. Eu adorei a segunda temporada. Eu acho que ela manteve o ritmo e com certeza deixou a gente engajado pro que vem por aí. Tata, você quer falar um pouquinho sobre o seu trabalho? Onde é que a gente pode te encontrar? Onde é que a gente pode continuar te escutando na podosfera? Ai, obrigada pelo convite, eu me diverti demais. Desculpa ter falado demais, mas eu me empolguei. Eu espero que vocês tenham gostado, que os ouvintes tenham gostado. Vocês podem me encontrar lá na Tribo TDAH, que é @TribuTDAH em todas as redes, que eu falo sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e tive um episódio sobre Percy Jackson também. Se você tá curioso, se de repente você também tem TDAH e você quer entender a visão, por exemplo, do livro sob o ponto de vista só de pessoas TDAHs e como a gente viu principalmente os livros e a primeira temporada dentro do nosso espectro, assim, dentro da nossa vivência, eu tenho um episódio lá sobre isso. E é isso, eu falo sobre TDAH e eu lancei para apoiadores, e agora esse ano eu tô lançando um episódio, os podcasts abertos que vai ser o primeiro podcast em português do mundo sobre a comorbidade, quem tem TDAH e autismo juntos na mesma pessoa. Então, a tribo TDAH. E é isso, podem me seguir por lá. Obrigada pelo convite. Arrasou. Du, e você? Quer deixar pra gente algum lugar onde a gente te encontra? Quem quiser continuar batendo um papo com você? Gente, eu quero agradecer o convite. Eu adoro gravar aqui, eu adoro gravar podcast, sempre gostei, mas eu não tenho nenhuma rede social aberta. Mas tô sempre aqui, se quiser chamar pra alguma outra coisa, pra coisas que eu gosto. A Du principalmente sabe do que eu gosto, a gente convive bastante. Então, tamo junto. Quem sabe não rola aí um especial do Covil de Livros sobre um livro que precisa ser falado, que vai ser lançado. Que foi lançado aí, eu e o Basso lemos. Não sei, talvez. Não tô prometendo nada, mas... Eu acho que vocês podiam fazer aí um pedido especial pra falar sobre Epic, The Musical. Eu acho que ia ser sensacional. A gente precisa de um episódio Eu assim. E minha irmã estão tentando fazer... Minha irmã principalmente tá tentando fazer a Domênica ouvir Epic já faz alguns meses. Tá difícil. Mas quem sabe ela não topa fazer um podcast. Então, eu acho que o negócio é que muita gente tá tentando convencer a Domênica a fazer muita coisa, porque eu emprestei um livro pra ela que ela também vai tentar ler. Porque também vai sair uma
na série do livro que eu emprestei pra ela. Ela pode ler o livro ouvindo Epic, isso aí é só multifunção. Isso aí, né? Tem 2 ouvidos, 2 olhos, dá tudo certo. E eu sou o Thiago Augusto, vocês me encontram no Instagram, em algumas redes, não todas, como @THGO_Augusto. Tô sempre aqui no Perdidos na Estante também. Para mim foi muito legal apresentar esse episódio com esses 2 convidados maravilhosos. Espero que você, ouvinte, tenha gostado. Se você quiser continuar acompanhando aí as nossas discussões, os episódios futuros, procura lá no Instagram, @perdidosnaestantepod, o pod é de podcast. Muito obrigado pela sua escuta atenta e a gente se vê no próximo episódio. Até logo! Você acaba de ouvir ao Perdidos na Estante. A apresentação foi de Thiago Augusto, Tata Finoto e Edu. A pauta é do Thiago e foi revisada pela Domênica Mendes. A produção é da Domênica Mendes. A edição desse episódio foi feita pelo nosso amigo Leonardo Tremesquim, a narradora da vinheta é a Jo Bonner e a montagem é da Isso Aí Design.